Olá, cumprimento a nossa distinta audiência da CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, para mais um programa Fórum Comunitário. O programa Fórum Comunitário é de iniciativa e responsabilidade da CWB-TV. Hoje em nossos estúdios temos a grata satisfação de receber a professora Maria Tereza Cunha e o ex-deputado Assir Mesadri. Assir Mesadri e Maria Tereza vão falar sobre o Fórum Nacional de Transportes e assuntos que interessam sobremaneira à cidadania. Críticas e sugestões são muito bem-vindas pelos canais de comunicação que são disponibilizados durante a nossa programação. Quero cumprimentar os nossos ilustres convidados e dirigir já a primeira pergunta ao ex-deputado Assir Mesadri, cumprimentando-o. O que é o Fórum Nacional de Transporte? Boa tarde, Munir. Boa tarde. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a equipe de trabalho, a doutora Maria Tereza, e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com você, com a equipe e fundamentalmente, poder falar com as pessoas, com os amigos, os companheiros, enfim, todos aqueles que acompanham e se interessam por um tema como esse, que é o pedagiamento no Paraná e no Brasil, e também, bem como a forma do encaminhamento do fórum com relação ao transporte coletivo. Professora Maria Tereza, o Fórum Nacional de Transporte tem duas grandes lutas, né? Certo. A primeira delas é o pedágio e a segunda é a tarifa zero. Em relação ao primeiro tema do pedágio, o que o Fórum tem envidado esforços, em que sentido? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente a todos, mais uma vez aqui, e agradeço bastante a divulgação da coordenação do programa, quanto aos nossos anseios sociais, claro, que a gente vai podendo colocar pouco a pouco. Quanto ao que nós temos feito, o Fórum tem já desde 1990 já está estabelecido o Fórum. Eu falei isso por quê? Porque eu estou agora junto com o Fórum faz 3 anos. Então, realmente, quem conhece esmiuçadamente é o deputado Assir Mesadri, do quando foi criado. Certo. Mas temos feito, antes que eu estivesse junto ainda, várias ações, inclusive operacionais, em praças de pedágio, claro, já e tudo. Mas o que é importante, eu acho, diante o momento, é que no ano passado houve aqui no Paraná a CPI do pedágio. certo. A nossa Assembleia Legislativa estabeleceu durante 2013 essa CPI, que foi presidida pelo deputado Nelson Luersen, e o Fórum acompanhou todo o processo. Esteve presente nas oitivas, inclusive, ao final, fizemos recomendações à CPI de itens extremamente importantes, com todo esse histórico, conhecimento que se teve, a gente sempre esteve junto. A luta do Fórum Nacional de Transportes em relação ao pedágio é que a tarifa tenha o seu valor diminuído? Munir, eu falei aqui nesse momento que desde 90 foi o meu mandato como constituinte. Certo. Porém, em 2000, quando iniciou o Brasil e a equipe econômica, o presidente da República, o Senado, enfim, o mundo político, certo, vieram com a questão das privatizações, né? Onde começou o fatiamento, a entrega das empresas lucrativas públicas a uma entrega à iniciativa privada. Certo. Todo mundo achou que aquilo era uma coisa muito boa, que poderia trazer grande resultado para a população. Algumas coisas até a gente poderia até aceitar como isso fosse verdadeiro. Porém, a partir daí, quando aconteceu o pedagiamento, nós iniciamos um processo de estudo para verificar onde que estariam, então, onde que estaria a armadilha que seria para a população como um todo. Então, desde essa época, já demos os primeiros passos para que a gente pudesse, então, aprofundar essa discussão. Certo. Iniciamos aí. Veio a questão aqui no Paraná, o governador Jaime Lerner. Logo depois veio, com muita crítica, com muita participação popular, nós tentamos impedir
para que acontecesse isso no Paraná. Não foi possível. Sim. Foram os cães da Polícia Militar, não da Polícia Militar, a Polícia Militar, na verdade, recebe ordem, claro, ordem estritamente do Palácio e do governador, para que não houvesse manifestações, que não houvesse nenhum tipo de pessoa, que as pessoas pudessem se manifestar e dizer que não concordavam. E isso é a realidade. Sim. Mas como estava assim já num processo de final de governo do Jaime Lerner, veio então a campanha eleitoral, onde foram vários candidatos, e dentre eles o governador, o deputado Roberto Requião, então candidato ao governo, tinha saído da prefeitura, sim, e fez um discurso forte e contundente, que o pedágio no Paraná abaixaria ou ia acabar, ou seja, sim, o mote abaixa ou acaba. eu lembro disso. E a partir desse momento é que nós aprofundamos o estudo, até porque o governador falou aquilo durante 6 meses e nunca mais retomou a ideia de abaixar ou acabar. Afinal de contas, isso é uma sangria, não só no bolso do empresário, do caminhoneiro, do dono da frota, mas isso é transferido, Munir, para a população. Porque no momento que há um deslocamento do veículo, do caminhão, na rodovia, todo o pedágio proveniente desse transporte é transferido para a população. O custo da mercadoria. O custo da mercadoria, do arroz, do feijão, do açúcar, do remédio, não importa se o cidadão tem uma condição favorável, econômica, o seu cidadão está desempregado. Então, é assim que funciona. Resultado, nada se fez, o governador não tocou mais no assunto e, por isso, como não tínhamos governador, como não tínhamos o presidente, como não tínhamos deputados, não tínhamos juízes, não tínhamos ninguém que pudesse defender a população, um grupo de pessoas, um grupo de companheiros, um grupo de amigos que pensavam da mesma forma, nós então nos organizamos, né, para que pudéssemos discutir esse assunto de norte a sul, de leste a oeste. Então, pessoas valorosas, pessoas que doam o seu tempo, a sua inteligência, a sua competência para adentrar aí nesse tema. E cito aqui por exemplo, esta emissora que transmite para a região está nos ajudando e muito. Eu cito aqui a companheira a doutora Maria Tereza. Sim. Então, tanto como a Maria Tereza, nós temos no fórum centenas de pessoas, certo, que é do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. A nossa ideia, a ideia do fórum é ter uma capilaridade em todo o território nacional para que a gente possa discutir não apenas o transporte de rodovia, mas também ferrovias, o metrô, o transporte coletivo e assim por diante. Porque o que se aplica de corrupção, de malandragem para tirar o dinheiro, principalmente daquelas mais humildes, olha, é uma verdadeira teia, viu, Munir? E essa teia que nós estamos convocando, que nós estamos convidando nesse momento os nossos irmãos do Paraná, para que a gente então forme uma grande corrente para que a gente possa então passar esse tema, essa ideia para toda a sociedade brasileira, para todo o nosso país, né, Munir? É muito importante essa consciência política dos fatos que governam a nossa sociedade. Agora, veja, o senhor mesmo falou que em 97 foi instituído o programa neoliberal de economia, né, no sentido de Estado mínimo, privatização das empresas públicas, das rodovias. E de lá para cá, muitas resistências foram opostas, muitas ações na justiça foram ajuizadas, falando de pedágios especialmente. Houve outras manifestações contra a privatização de Banestado, de Copel, mas vamos nos ater ao pedágio. E de lá para cá, 14 anos no mínimo, né, de lutas. É normal, Mesada, essa demora quando o assunto é de interesse da população? É lamentável, né? Você colocou, Munir, muito bem a questão, por exemplo, do Banestado, né? Então, essa questão do pedágio, a questão do custo Brasil, sim, ela tem muito a ver com a corrupção. Financiamentos de campanhas, né? E queria lembrar aqui, Maria Tereza, e falar a Curitiba, a região metropolitana, todos aqueles que estão hoje, nesse momento, nos ouvindo, nos vendo,
que eu quero lembrar aqui que o protagonista maior deste episódio aqui lamentável, que é da corrupção da Petrobras, Sim. ele não é da Petrobras. Houve lá se eu não me engano, um diretor de uma empresa que disse que no Brasil é uma coisa muito antiga e que você não consegue colocar um paralelepípedo na menor das cidades do Brasil sem que tenha que passar propina, tem que ter o esquema da corrupção. Foi esse o termo que ele usou. Entendi. Agora, veja o quanto o Paraná tem responsabilidade nessa CPI da Petrobras. Uhum. Por quê? O seu maior intelectual, o que fez com que aconteça esse moinho da corrupção na Petrobras, é aqui do Paraná. É o seu Alberto Youssef. É bom lembrar que o Youssef era um operador, ainda office boy, do deputado Janene. Um deputado que foi sinônimo de alta corrupção no Paraná. O Janene foi operador dele. Uhum. No mesmo barco está o deputado André Vargas, que foi o presidente da CPI do pedágio da Assembleia. Anterior. O governador é o governador Roberto Requião. Então vamos assim verificar assim, alguma coisa do passado. E o Alberto Youssef se transformou o maior protagonista de lavagem de dinheiro no Brasil. Então veja bem, não é uma coisa simples. Sim. E não é apenas a Petrobras. Não é apenas a Petrobras. Tem muito mais coisas que poderiam vir à frente, mas talvez não exista tempo hábil para que possa ser aprofundado. Entendi. Então, eu quero lembrar também que ele já operava, o Youssef operou na lavagem de dólar no Banestado, na época então do governador Jaime Lerner, e assumiu o governador Requião e me parece que nada também foi solucionado. Ele operou, estão nos jornais, já ainda muito jovem, operacionalizando esse tipo de desvio público. Então veja bem, a pretexto de que deveria ser privatizado, tipo Banestado e tantas outras empresas, sim, nós conseguimos, por exemplo, impedir, que a população impediu para que a Copel não fosse entregue. E hoje o comentário é um só. A Copel foi salva e tal, e está aí uma grande empresa. Então é muito claro que isso poderia ter acontecido sem a privatização. As ferrovias estão na iniciativa privada, que privatizaram também, Maria Tereza, e as rodovias estão totalmente sucateadas, as locomotivas, é uma verdadeira vergonha o que ocorre com as ferrovias no Paraná e no Brasil. Então, por isso, tem que ser ampliada a discussão, não apenas no pedágio e tal, mas também em todas as privatizações que vamos fazer na sequência. Entendi. Professora, essa CPI do pedágio que está para finalizar agora pelos próximos dias, o Fórum Nacional de Transporte tem uma previsão de umas ações em relação à finalização dessa CPI. Quais seriam essas ideias? Bem, hoje, inclusive, Munir, já em primeira mão, estivemos reunidos com o deputado Nelson Luerce, e fizemos o pedido, levamos o ofício pedindo a ele de que fosse o mais breve, o mais urgente possível, lido, né, em plenário, porque é esse o procedimento, a CPI acontece, é feito um relatório, todas as análises, mas tem que vir a plenário com todos os deputados presentes para votarem se acatam ou não aquele relatório. E isto não estava acontecendo ainda. Veja, acabou a CPI operacional, todos os procedimentos, em dezembro do ano passado. Isso quer dizer, há um ano atrás. Sim. No primeiro semestre foi feito todo o processo do relatório, né? Foram juntados todos os documentos, tudo o que precisava. E o relatório, em termos, foi finalizado enquanto documento em junho,
Mas até agora ele não foi à plenária, que tem todo o procedimento interno, né? E é esse o pedido. Agora, hoje tivemos a resposta de que deverá ir, então, entre o dia 2 de dezembro e o dia 9, que é uma terça-feira, porque normalmente é colocado nas terças, para as votações quarta e quinta-feira, ou as 3 votações que são necessárias, né? Então, estamos bastante felizes em termos tido hoje essa resposta. Por que isso? Porque durante o processo em que participamos e as recomendações que fizemos, nós levantamos alguns pontos bem importantes. Sim. E estes pontos, se não forem acatados, aceitos, né, na Assembleia, o Fórum quer entrar com algumas ações. Para que isto realmente seja efetivado. Por exemplo, não é de conhecimento dos nós, todos os paranaenses, no sentido pessoas, de que ainda se cobra o CPMF no pedágio. Ainda lá está essa cotinha sendo cobrada, sendo que ele já foi, né, há 2 anos, extinto. Consta na planilha de custos. Isso, consta na planilha de custo para o preço. Então, é uma ação que nós queremos entrar e nós entramos com essa recomendação. Então, tem vários pontos importantes. Por isso que a gente fica muito feliz quando vem aqui, como o deputado Mesade colocou, para que mais pessoas venham até nós e que vão junto, que a gente consiga realmente multiplicar as nossas forças, né? Verdade. O programa Fórum Comunitário é de iniciativa e responsabilidade da CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana. Com esse programa, visamos criar um canal de debates entre a comunidade civil, em vistas aos seus interesses políticos, e o canal de comunicação aqui da nossa CWB-TV. Críticas e sugestões são muito bem-vindas através dos canais de comunicação que são disponibilizados durante a nossa programação. Hoje entrevistamos o ex-deputado Assir Mesadre e a professora Maria Tereza Cunha sobre temas que envolvem o Fórum Nacional de Transportes. O primeiro tema que abordamos, além do Fórum, foi o pedágio. Agora eu queria aproveitar a presença de ambos aqui e começar com o ex-deputado Mesadre a respeito da bandeira do Fórum, que é a tarifa zero para o transporte coletivo. Tarifa zero que já é implantada em alguns países com sucesso, porque a arrecadação de impostos e contribuições que a comunidade faz ao Estado é mais do que suficiente, desde que os níveis de corrupção e incompetência mantenham-se em níveis aceitáveis, para que a população possa usufruir de um transporte de qualidade sem ter que pagar também uma tarifa além dos impostos que já paga. Então eu gostaria que o ex-deputado Mesadre desenvolvesse esse tema da tarifa zero, que eu acho que é de suma importância, Mesadre. Munir, quando iniciamos a discussão, que participou algumas pessoas mais próximas da direção, onde estava a companheira Maria Tereza, a Rose, o Cacá, então algumas companheiras da direção, o doutor Ícaro, enfim, não vamos aqui citar tanto, são muitos nomes. Então, o tarifa zero, nós tomamos por base a grande mobilização que aconteceu o ano passado. Diria que, não sei se você concorda comigo, mas que foi a maior mobilização do país, né? Foi uma mobilização dos 20 centavos. Espontânea. Não foi pelos 20 centavos? Ela foi espontânea, não foi uma coisa organizada, não foi como os diretas já. Sim, foi uma coisa espontânea vindo principalmente dos jovens. Sim. Da juventude, daquela pessoa que não tem um pai milionário, que não tem uma BMW para levar para que possa levar para a escola. Aquela pessoa que conhece como que funciona o transporte coletivo. Reivindicaram o quê, Maria Tereza? 20 centavos. Sim. E toda aquela mobilização em cima de 20 centavos. A gota d'água, né? A gota d'água. E aí, então, conversando sobre o pedágio, chegamos à conclusão, olha, a mesma coisa. O transporte coletivo é um pedágio agressivo, inaceitável, da forma que é conduzido. Nós sabemos que tem corrupção grande ali, né?
porque o transporte coletivo também ali não é composto por santos, né? A CPI da Câmara Municipal apontou algumas irregularidades. Veja bem, é só a CPI da Câmara Municipal de Curitiba, agora vamos transformar o Brasil, quantos municípios tem, todos eles têm um transporte coletivo. E eles têm um lobby, lobby nacional que ali eles fazem o entendimento. Enfim, mas quem paga é a população. E quem que paga? É a população que menor aquinhoada, ou seja, que não possui recursos. Então são eles que pagam o transporte coletivo. E em que situação? Checamos em vários países que têm o transporte tarifa zero, não é uma invenção nossa. E aqui, por exemplo, o Paraná tem um município, Ivaiporã, né, tarifa zero. E vamos mais além. Estado de São Paulo capital, Maria Tereza. A prefeita Luísa Erundina encaminhou para a Câmara Municipal o tarifa zero no estado de São Paulo, na capital de São Paulo. Né? O que aconteceu? A Câmara rejeitou. Por quê? Porque pelo lobby dos vereadores e do transporte coletivo. Sim. Então, só existe uma forma. O projeto tem que ser nacional, não pode ser do município, tem que ser nacional, com a população, com um projeto de lei de iniciativa popular, com a população engajada. Tendo a população do Brasil engajada, aí eu tenho certeza que a Câmara Federal, o Senado, os vereadores, os deputados, todos vão calar o biquinho, vão baixar a cabeça e respeitar o resultado do encaminhamento através do projeto de iniciativa popular, que é o que funciona, e por isso que eu fico até muito agradecido, não com aqueles que nos ajudaram, mas quem propiciou, quem trabalhou na Constituinte e que procurou fazer um trabalho sério. Eu conheci o projeto de lei de iniciativa popular porque fui o relator da CPI, onde então pude conhecer essa ferramenta. Essa ferramenta é fantástica. Sim. E ela tem que ser bem usada e muito bem usada. E no transporte coletivo, Maria Tereza, ela cabe com muita perfeição. O pessoal que quando escuta essa proposta, a primeira reação contrária, ou de curiosidade pelo menos, é no sentido de onde virão os recursos para custear o tarifa zero. Então, eu respondo assim, a debate pronto. Exemplo, a Petrobras. Só com o que da corrupção, que ainda que não está toda ela escancarada, só a corrupção da Petrobras, que são cerca de 100 bilhões de dólares, o nosso cálculo levantado pelos nossos técnicos, pela Maria Tereza, os nossos cálculos com 40 bilhões de reais está resolvido anualmente a questão do transporte coletivo no Brasil. Você veja bem. E ainda que esse dinheiro não é uma despesa, pelo contrário, é uma oxigenação da economia. E no momento que o filho do trabalhador, o trabalhador, eles se deslocam de casa para o trabalho e vice-versa, eles estão aquecendo a economia. Claro. Se não gastou com a passagem, sobrou aquele dinheiro, ele vai comprar lá um caderno, um lápis, uma caneta, um sapato, uma meia, estará comprando lá um caldo de cana, pipoca, seja lá o que for, ele estará consumindo e com isso gerando emprego, renda e impostos para o governo. Perfeito. Então eu acho que é isso, não é despesa. Despesa é o que eles mandam de dinheiro para o exterior, que não é pouca gente que manda dinheiro para o exterior, e agora mesmo na CPI apareceu muitos dólares fora em paraíso fiscal. Aliás, são 10 volumes que nós temos aí à disposição de literatura, onde já se coloca isso há 20 anos. A Maurício Ribeiro Júnior já fala da corrupção nas privatizações. Claro. Professora Maria Tereza, nós saímos de uma campanha eleitoral agora, onde a senhora participou. Eu gostaria que a senhora fizesse uma perspectiva para o ano que vem em relação ao trabalho do Fórum. Eu vejo com certa preocupação diante as eleições tão tumultuadas que tivemos, conturbadas, os debates bastante agressivos. A Câmara Federal, que ficou bastante conservadora, né, nesta eleição. Por conseguinte, as assembleias legislativas também já vão ficando mais amainadas nas suas vontades de luta. Mas
para nós do Fórum, eu acho que temos um grande ganho, porque durante os debates, Munir, né, os telespectadores vão lembrar de que em vários momentos foi falada a palavra tarifa zero. Sim. Inclusive, né, o presidente, o candidato a presidente Eduardo, que faleceu no acidente de avião, propunha, estava dentro do seu plano de governo do Brasil, a isenção da passagem, né, ou seja, a tarifa zero para os estudantes e idosos. Certo. Quer dizer, então, de certa forma, ele também já sabia o que nós ficamos sabendo nos nossos estudos, né? Entendi. Todas as nossas análises de que é possível. Então, o que a gente precisa mesmo, Munir, é que a nossa população brasileira se engaje, assim como foi com a ficha limpa, porque a ficha limpa trouxe esse ganho assim imensurável que há 5 anos atrás a gente não poderia medir o quanto de bem fez ao país, claro, né? Que fez uso desse proposto da nossa Constituição, que é da iniciativa popular. E este nosso projeto Tarifa Zero de iniciativa popular precisa desse engajamento para que realmente nós tenhamos essa possibilidade de estabelecer isso no país. Até porque, Munir, eu quero colocar aqui, não sei do nosso tempo, assim, porque dentro dos nossos estudos, nós fomos estudar, porque tinha um... Estamos nos 30 segundos. Tinha a questão do FGTS passando na televisão e a Rose, a nossa companheira de trabalho, viu lá que dizia que era para arrumar rodovias e etc. E o que nós encontramos? Foi mexido no Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro para realmente arrumar rodovias e ferrovias, emprestando dinheiro às concessionárias. Então, está sendo mexido no dinheiro do brasileiro sem ele saber. Então, que seja para o transporte coletivo, se fosse o caso. Muito certo. Eu quero agradecer demais a presença da professora Maria Tereza Cunha e do ex-deputado Assir Mesadri. Agradeço também toda a equipe da CWBTV e agradeço especialmente a você, nossa distinta audiência, convidando-os para o próximo Fórum Comunitário oportunamente. Muito obrigado.